Embora sua carreira não tenha se resumido a filmes clássicos do subgênero do horror zumbi, o diretor George A. Romero merece toda a honra e mérito por ter sido um dos principais responsáveis por tornar os mortos-vivos em um fenômeno nas mais diversas mídias. Seja na literatura, no cinema, na TV e nos videogames, os zumbis se tornaram parte indissociável da cultura pop, muito graças aos esforços visionários do diretor. E hoje, protagonizam algumas das franquias de maior sucesso comercial da história, como a saga de games Resident Evil e os quadrinhos de sua adaptação para a TV de The Walking Dead. Além disso, a influência do diretor serviu de inspiração para outros realizadores talentosos trazerem suas contribuições para o subgênero em ascensão, desde remakes como A Noite dos Mortos-Vivos e Madrugada dos Mortos, passando por paródias como Todo Mundo Quase Morto, e títulos que trazem variações para o conceito dos mortos-vivos, mas mantendo a essência que os tornaram tão populares, como no caso dos recentes Extermínio, de Danny Boyle, Eu Sou a Lenda, com Will Smith, e Guerra Mundial Z, estrelado por Brad Pitt. No caso desse último, temos uma adaptação cinematográfica do cultuado livro do escritor Max Brooks, que passou por inúmeras dificuldades até se concretizar, desde disputas por direitos autorais, problemas orçamentários, reescritas de roteiro e mudanças na equipe, que levaram a diversos atrasos e ao maior orçamento já disponível para um filme de terror zumbi. O resultado enfim chegou aos cinemas em 2013, sob opiniões divididas, mas ainda assim, o filme rendeu o sucesso comercial necessário e uma legião de fãs que apreciam o longa e torcem para que sua sequência enfim seja realizada. Mas, como a adaptação para os cinemas de um livro sobre zumbis viria a se tornar uma das produções mais caras e polêmicas do subgênero, esse é um assunto que vale a pena descobrir, adentrando nas informações de bastidores que revelam como surgiu Guerra Mundial Z. O livro Guerra Mundial Z, do escritor Max Brooks, foi apresentado ao mundo no ano de 2006, pegando todos de surpresa. Embora seu autor já tivesse brincado com o subgênero com o seu Zombie Survival Guide, esse já era mais voltado para o humor. Já para sua obra posterior, Brooks deseja explorar o limite do instinto e da sobrevivência humana em uma situação apocalíptica, onde uma praga cria um exército de zumbis que vem causando a extinção de toda a raça humana. Contando com 8 capítulos mostrando personagens sobrevivendo ao apocalipse zumbi em locais e condições distintas, o livro também serviu como uma criação e alegoria à situação política dos Estados Unidos na época, isolada dentro de si mesma, corrupta e inepta para responder aos problemas de seu território e aos demais países do mundo. Essa mescla rendeu um livro de enorme sucesso de público e crítica, algo que atraiu a atenção dos estúdios de cinema para adaptarem a obra no formato de longa-metragem. Inclusive, houve uma disputa acirrada entre as produtoras Appian Way, criada pelo ator Leonardo DiCaprio, e a Plan B Entertainment, que tem como um de seus sócios o astro Brad Pitt. No fim, a última tornou-se a vencedora e o roteiro estava sendo desenvolvido por J. Michael Straczynski, criador da série Babylon 5. No entanto, um esboço do roteiro acabou sendo vazado e, apesar do enorme potencial, ele precisou de diversas reescritas, que contaram com roteiristas como Matthew Michael Carnahan e Drew Goddard, algo que provavelmente resultou nos caminhos adversos tomados pelo roteiro, tanto em estrutura quanto em protagonismo, se comparado ao livro, o qual o próprio Brooks afirmou não ter participado da transposição de sua obra para os cinemas. Enquanto o roteiro passava por diversas mãos, até chegar ao que vimos em tela, o diretor responsável por comandar Guerra Mundial Z foi Mark Foster, conhecido por filmes como A Última Ceia, De Volta à Terra do Nunca e 007, Quantum of Solace, e que desde os estágios iniciais estava atrelado ao projeto e permaneceu como escolha para a direção, mesmo com inúmeros atrasos. Quanto ao elenco, como era de se esperar, o nome mais notório está no próprio produtor do longa, Brad Pitt, algo que foi possível graças aos rumos distintos da adaptação em seu enredo, mais linear do que a obra original, que contava com personagens distintos protagonizando cada um a sua história. Já no longa, Pitt interpreta Jerry Lane, um ex-investigador das Nações Unidas que concorda, em prol da sobrevivência de sua família, a desvendar a origem do surto zumbi e buscar uma possível cura. Além dele, temos nomes conhecidos como Matthew Fox, famoso por protagonizar a série Lost, Pier Francesco Vavino, ator italiano conhecido por filmes como Anjos e Demônios e As Crônicas de Nárnia, além de David Morse, Myra Lianos, James Badgedale e mais. Filmes de locações. Com um orçamento inicial de 125 milhões de dólares, valor consideravelmente alto para um filme dessa natureza, as filmagens foram realizadas em países distintos, começando na República de Malta, Inglaterra, Hungria e Escócia. Embora esses fossem por diversas vezes mascarados pelo trabalho de tela verde de efeitos visuais, para simular países como Israel e Estados Unidos. A título de exemplo, foram filmadas cenas na cidade de Glasgow, para simular a sequência do filme que se passa na Filadélfia.
Apesar das filmagens estarem sendo realizadas sem grandes problemas, a sequência final do filme tinha sido planejada originalmente para se passar na Rússia, com a equipe se movendo para Budapeste, na Hungria, para simular o espaço russo. No entanto, um centro de combate ao terrorismo do país abordou as armas cenográficas que seriam utilizadas pela equipe de produção, visto que a mesma não realizou os procedimentos necessários para conseguir a autorização, mesmo essas estando sem munição. Para piorar a situação, a sequência rodada em Budapeste, que seria o grande clímax do filme com 12 minutos de duração, foi completamente cortada do filme devido às inconsistências em relação ao desenvolvimento do protagonista, assim como para evitar maiores conflitos com o país em que a cena se passaria. Isso acarretou em um aumento inesperado no orçamento, assim como na necessidade de todo o terceiro ato ser reescrito, com esse encargo ficando para os roteiristas Damon Lindelof e Drew Goddard. Mais uma vez indo na contramão do estilo adotado em filmes de zumbis clássicos, Guerra Mundial Z optou por usar ao máximo o trabalho da equipe de efeitos visuais para criar a infestação de zumbis que vem dizimando o mundo retratado no filme. Graças ao orçamento generoso, temos cenas de zumbis criadas em CGI, esses que são uma versão ainda mais violenta dos zumbis corredores e agressivos, mostrado em filmes como Extermínio e Madrugada dos Mortos, e utilizados em escala massiva ao melhor estilo da franquia de jogos Dead Rising. Para atingir isso, a equipe de efeitos visuais que trabalharam no longa, sendo elas a Synsight, a MPC e a Halo Entertainment, utilizaram tela verde para mascarar as locações para as necessidades do roteiro e desenvolveram, por um ano, bots em forma humana, os quais chamaram de agentes. Cada agente foi criado de maneira a simular um humano infectado se movimentando, e assim permitir aos artistas manipular as ondas massivas de zumbis de acordo com a necessidade do filme, chegando até 8.500 zumbis simultâneos em uma mesma cena. Passando para o lado sonoro, a trilha foi composta por Marco Beltrami, compositor americano que, apesar de conhecido por trilhas sonoras mais discretas e ambientes, já trabalhou com diversos diretores consagrados, como Guillermo del Toro, Wes Craven, Bong Joon-ho, Catherine Bigelow e o próprio Mark Foster. Lançamento e repercussão. Após 6 anos de disputas pelos direitos de adaptação, atrasos, problemas nas filmagens e um terceiro ato completamente novo, Guerra Mundial Z chegou aos cinemas em junho de 2013, ano em que disputaria espaço com outros blockbusters como Homem de Ferro 3, Universidade de Monstros, Frozen, O Hobbit, A Desolação de Smaug e Velozes e Furiosos 6. Com um lançamento total de quase 270 milhões de dólares, o filme arrecadou mais de 540 milhões, um saldo positivo, embora provavelmente abaixo das expectativas do estúdio, visto o enorme investimento conferido ao projeto. Quanto ao público e à crítica, as opiniões gerais foram positivas, sobretudo pela escalação de Brad Pitt e pelo ritmo frenético das cenas de ação, mas com críticas duras em relação ao distanciamento do filme ao enredo do livro, pela violência amenizada em prol de uma classificação PG-13 e ao excesso dos chamados Product Placement, que são estratégias dos realizadores em divulgar marcas que serviriam de patrocinadores para o filme, sendo o exemplo mais escancarado a já famigerada cena do protagonista bebendo uma lata de Pepsi após o clímax do filme. No mercado de home video, o filme também conquistou uma sobrevida, com boas vendas em suas versões DVD e Blu-ray, que ainda contavam com um corte estendido do filme, com mais 7 minutos de duração, focados em cenas com maior violência gráfica e tensão para os momentos de ação. Ainda que o filme não tenha atingido uma bilheteria tão expressiva quanto esperado, Guerra Mundial Z se tornou um título apreciado por fãs do cinema de ação zumbi, graças ao seu ritmo frenético e altos valores de produção. O moderado sucesso do longa rendeu maior divulgação para a obra original de Max Brooks, além de 2 jogos homônimos. O primeiro, lançado ainda em 2013 para celulares, sendo um jogo de tiro em primeira pessoa, e o segundo lançado em 2019, para PS4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Dessa vez sendo um jogo de tiro em terceira pessoa, focado no multiplayer, seguindo os passos da adorada franquia Left 4 Dead. De volta aos cinemas, uma sequência vinha sendo desejada tanto pelo público quanto pelos estúdios, com Brad Pitt retornando ao protagonismo e com a ideia original dos realizadores sendo de uma trilogia. Inicialmente, o segundo filme seria dirigido por J.A. Bayona, conhecido atualmente por Jurassic World, O Reino Ameaçado e pela série O Senhor dos Anéis, Anéis e Poder. Mas em seguida foi anunciado para a direção ninguém menos que David Fincher, com lançamento previsto para 2017. Infelizmente, após diversas notícias e boatos, a sequência enfim foi cancelada em 2019, sem indícios de que o projeto seja retomado ou que conte com a participação de Brad Pitt ou David Fincher.
Com a Paramount tentando emplacar com adaptações dos games para o cinema, graças ao sucesso dos filmes do Sonic, há poucas chances que uma sequência de Guerra Mundial Z veja a luz do dia. Mas ainda assim tivemos em 2013 uma adaptação bastante diferente do cultuado livro, mas ainda assim divertido bastante para ser conferida por quem busca por um filme de zumbis com ação incessante.